depois do dilúvio. Tá certo? Fala um passo para o pessoal aí. Paz, irmãos da live, os irmãos que estão aqui também em paz. Paz, irmãos. Mais uma vez, vamos estudar um pouco da palavra do Senhor, que é importante para nós. E hoje é um tema bem importante, né? Hoje é um tema importante, muito discutido, aliás, aí, Sim. né, por teólogos, cada um tem uma opinião sobre quem são os filhos de Deus, né? Mas tem alguma coisa da aula passada que ficou alguma pergunta para a gente responder, Kathleen? Teve alguma coisa ou não? Nenhum comentário? Teve algum comentário? Teve uma pergunta sobre Caim. Já pode fazer agora? Pode, nós estamos falando, faz para o Lucas aí. A marca de Caim era visível ou não? A marca de Caim era visível, sim. E isso é muito simples de nós comprovarmos aqui na Bíblia, né? Porque era a marca visível. Deus tirou dele a força para o trabalho, disse que ele ficaria vagabundo, né? E Deus coloca uma marca nele, mas a marca dele é visível, porque a Bíblia diz que para que as pessoas reconhecessem ele e não o matassem. Gênesis 4,15, olha aqui. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer um que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. Então é muito claro aí que trata-se de uma marca visível que ficou sobre Caim, quando ele faz o assassinato. Acho que isso daí está muito claro, não, Lucas? Sim, agora a respeito da marca, aí a Bíblia a gente não tem essa informação da marca, qual foi a marca, enfim. E com certeza, a marca visível, tanto para as pessoas, tanto para o próprio Caim. Ele enxergava essa marca diariamente. E uma coisa que nos faz pensar é que a grande parte dos descendentes depois de Caim optaram por viver longe de Deus. Então, em suma, a gente consegue imaginar que Caim, ele não se preocupou com arrependimento, com aquela questão de fazer algo diferente para Deus, de fazer, eu pequei, matei meu irmão, eu preciso voltar, eu preciso me acertar com Deus. Pela história dos descendentes de Caim, pelo como eles viviam, a gente pode deduzir que Caim, ele optou por viver fugindo de Deus, mesmo com esta marca. Certo, queridos. Então hoje nós vamos aqui mais uma vez, nós vamos continuar esse estudo da consciência, que ele abrangeu quanto tempo mesmo? 1656 anos. Mas hoje nós vamos falar de um assunto, querido, porque antecede o dilúvio uma situação. Há uma situação em que os filhos de Deus, eles veem que as filhas dos homens são formosas, e eles tomaram para si mulheres de todas que escolheram. E depois dessa atitude deles, nós notamos que há uma corrupção geral na humanidade. Aí há um desenfrear, ficou desenfreada na questão moral, na questão espiritual, né? Então aí acontece todo esse problema que nós vamos ver aqui, antes do dilúvio. Agora a questão que muitas vezes apontam é a seguinte: quem são os filhos dos homens? Quem são os filhos de Deus? As filhas dos homens e os filhos de Deus? Aí existem várias teorias, né, Lucas? Quer falar uma? Quer falar, Renato? Na verdade eu conheço duas, né? Mas o pastor citou 3 na semana passada. Sim. As duas que eu conheço, uma na verdade é o que nós cremos, né? De que os filhos de Deus aí é a genealogia de Sete, são os descendentes de Sete. Mas tem uma outra teoria aí, uma outra linha bem forte, inclusive, que diz que os filhos de Deus, eles são os anjos, né? Os anjos que caíram e escolheram aí, tomaram as mulheres como enfim, esposas e tiveram relações, daí vieram os gigantes, os nefilins e toda essa história. Claro que a vertente que nós cremos é de que é a genealogia de Sete,
e não essa, porque se a gente for para esse lado, algumas coisas ficam um pouco mais complexas, a questão da redenção, como que seria a redenção para esses seres, né, que viriam desses anjos com os homens, enfim, tantas outras coisas que... Sim, aí tem todas essas coisas, Lucas, mas é bom a gente conhecer, porque às vezes tem teólogos também respeitados, Sim. que nós respeitamos, que admitem a terceira hipótese, que às vezes na Bíblia também, Nefilins, refere-se a homens poderosos naquela época. Então, alguns dizem também, é uma das teorias, mas vamos por partes aqui, ó. Quem são os filhos de Deus? Os filhos de Deus, uma das teorias de Gênesis 6:2 que está lá, né? E quem é a filha dos homens? Existe assim, ó, uma teoria que diz que os filhos de Deus eram anjos caídos. Outras dizem que os filhos de Deus eram descendentes de Sete, que se casaram com os descendentes de Caim. E tem uma outra teoria ainda que diz que os filhos de Deus eram homens poderosos, eram governantes nobres, que acabaram se desviando do caminho do Senhor e se casaram com as cainitas, e aí aconteceu esses problemas. Quem eram as filhas dos homens? Eram mulheres, uma das teorias eram mulheres que tiveram relações com anjos caídos, ou mulheres que tiveram, mulheres da linhagem ímpia de Caim. Então, são as teorias que muitas vezes, quando as pessoas acessam a internet, quando lê alguns comentários bíblicos, elas vão encontrar essas teorias aqui. Nós temos o nosso próprio pensamento, mas vamos deixar aqui um conhecimento sobre essas questões. Primeiro, os filhos de Deus, de Gênesis 6, eram anjos caídos? Qual o motivo que as pessoas pensam assim? A ideia de que os filhos de Deus de Gênesis 6 eram anjos caídos, é que eles tiveram relação com mulheres, é a interpretação mais antiga e conhecida sobre o assunto. A principal defesa para essa interpretação é o fato de que o Antigo Testamento, ele também usa a expressão filhos de Deus, se referindo a anjos, em algumas poucas passagens, em Jó 1:6, 2:1, 38:7. Então, em algumas passagens do Antigo Testamento, como eles usam os anjos como filhos de Deus, então, essa teoria, eles se apoiam nesse texto, que aliás é muito frágil, né? Porque, pode falar. É frágil porque, mesmo ele se referindo, quando a Bíblia se refere a anjos, por exemplo, os filhos de Deus, é muito fácil você chegar e falar essa questão, mas é muito fácil também você visualizar que a Bíblia está se referindo à origem, à criação. A Bíblia, quando se refere aos anjos como os filhos de Deus, não é o nosso caso, que somos comprados pelo sangue e nos tornamos filhos, mas é uma questão de origem. Eles vieram de uma criação de Deus. Então a Bíblia se refere basicamente a isso. Agora, a questão de você falar que os filhos dos homens aqui na terra estão se referindo ou está relacionando a anjos, é frágil também até pela ordem que Deus deu ao homem, quando ele fala, vocês vão se multiplicar, multipliquem, a ordem foi dada aos homens fazer isso. Então é muito lógico a gente pensar, na minha visão, que os homens então se multiplicaram com homens, o ser humano se multiplicou com o ser humano, né? Sim, eu também concordo com essa opinião, Renato, mas o que eles colocam como alicerce são essas questões mesmo que chega a ser frágil, primeiro porque se são anjos caídos, eu não acredito que Deus chamaria de filhos de Deus. E os outros versículos que são citados aqui, Deus falando sobre anjos como filhos de Deus, não eram os anjos caídos, não eram. Deus não se refere mais aos anjos caídos como filho de Deus. Então, há esse pensamento, ele deixa muitas portas abertas aí, embora alguns achem que é por causa disso, dessa relação, que nasceram gigantes, né, tal, e que também não tem algum fundamento, alguma explicação mais teológica sobre isso. Até mesmo eu já vi alguns pastores citando o livro de Enoque, por exemplo,
que é um livro que não é inspirado, é um livro que, enfim, não entrou no canon, porque não é inspirado e não foi aceito. E eu vi alguns pastores citando Enoque, e para mim tudo que é citado, toda informação que é dada fora da palavra de Deus, para tentar tornar verídico uma verdade bíblica, para mim não dá. Então, esse ponto já é refutado, porque qualquer coisa externa que não esteja na palavra do Senhor, que você queira usar como argumento, fica inválido, né? E outro ponto que, né, pastor, eles utilizam é aquela passagem lá de quando os anjos vão retirar Ló e a sua família lá de Sodoma. Vocês lembram daquela passagem onde os anjos estão lá ali tentando tirar Ló, e aqueles habitantes de Sodoma dão essa ideia para Ló, para que eles tirassem esses anjos dentro da casa deles, e eles tivessem então relações sexuais. Então, os defensores muitas vezes dessa visão, eles utilizam essa passagem para falar então que os homens já teriam esse costume de ter relações com anjos. Também é uma visão muito frágil, até porque muito provavelmente os homens de Sodoma não sabiam que eram anjos. Amém? Eles estavam apenas com uma imagem humana, os anjos estavam com a forma humana. Então, os homens de Sodoma não sabiam que eram anjos. Sim, e outra questão também que é interessante, quando fala que tomaram as filhas dos homens, realmente é casamento. Chegaram a gerar. Então, um anjo casado com uma mulher, gerando filhos, gerando posteridade. Aquilo que você falou, a ordem foi dada ao homem. Então, essa teoria para nós, ela é muito... Deixa muito a desejar, fica muito aquém. Mas também outra situação que você citou que é importante, Lucas, aí, é a questão de muitas vezes as pessoas pegarem livros apócrifos, livros que não estão dentro da Bíblia, que não constam no cânon bíblico, e hoje começaram a usar esses livros apócrifos, dando a eles talvez uma autoridade conforme a Bíblia, para fortalecer uma ideia, o que realmente não é válido. A nossa regra de fé é a Bíblia, é a palavra de Deus, é a Bíblia que nós temos como regra de fé. Os livros apócrifos, o cânon já tirou fora, né? Então, para nós, esses argumentos que vêm de fora da Bíblia, para nós não servem para esclarecer a palavra. Agora, outra questão importante também que vale ressaltar é que a mistura dessa situação resultou ali no dilúvio, tá certo? Então, a corrupção geral do ser humano que teve, violência generalizada, ela começou por quê? Pela falta de separação, né? Mas antes de falar da linhagem de Sete, nós vamos ver a teoria 2, que os filhos de Deus eram homens poderosos na época. Essa interpretação defende que a expressão filho de Deus era usada como um título atribuído aos reis, governantes, nobres e homens poderosos da antiguidade no Antigo Oriente Próximo. Esses homens não seguiam os mandamentos de Deus. Ao invés disso, eles praticavam um governo injusto. Eles faziam o que bem entendiam na busca de poder e riqueza. A união entre esses homens e as filhas dos homens não seria no sentido de realeza e plebe, ou num tipo de união mista, religiosamente, homens justos e mulheres pagãs. A união seria no sentido de todo tipo de imoralidade. Eles começaram a praticar a poligamia, promoviam grandes orgias que banalizavam o sentido original e singular da relação homem e mulher, inicialmente criada por Deus. Tudo isso serviu para disseminar uma depravação sem precedentes por toda a humanidade. Nesta interpretação, as filhas dos homens não seriam apenas descendentes de Caim, mas as mulheres em geral. Então, nós estamos vendo aqui a segunda teoria, que eles dizem que eram homens poderosos da época, que governavam injustamente, se aproveitavam de muitas situações, né? E aí, então, houve essa degradação da raça humana.
E quando se fala de mulheres, para eles não eram só as descendentes de Caim, mas eram as mulheres de uma forma geral. E eles falam que Nefilim está associado ao termo Giborim, que a raiz é Gibor. Esse termo significa homem de força, homem de poder, homem de valor e riqueza. Isto significa que não se tratavam de gigantes em estatura, quando fala Nefilins, mas homens poderosos que exerciam governo na antiguidade. Outro argumento utilizado por quem defende esta posição é o que a palavra hebraica Elohim não é empregada apenas para se referir a Deus no Antigo Testamento. Essa mesma palavra é usada para se referir a juízes, magistrados, homens em posição de destaque. A crítica em relação a essa interpretação é que os nobres reis, algumas autoridades às vezes são chamadas de deuses e nunca de filhos de Deus. No entanto, crítica é rebatida com base em alguns antigos targumins aramaicos que traduzem filhos de Deus como filhos de nobres. Então aqui nós estamos vendo a segunda teoria, que eles estão falando que eram homens poderosos na época, eram governantes, eram pessoas que tinham postos, nome, e eles então começaram a praticar esse tipo de atitudes onde teve essa depravação. Mas a refutação dessa situação aqui, sobre homens poderosos, para nós aqui, querido, tem muita coisa. E o termo que mais expressa para mim é que eles chamam assim de filho de Deus que tiveram ali. Filho de Deus que começaram a se corromper. E se eles já eram corruptos, então não havia como se chamar de filho de Deus. Aqui o que mais parece para nós o texto é que ele fala os filhos de Deus, quer dizer, aquela linhagem piedosa, aquela linhagem separada, começou a se corromper e começou então a entrar num caminho errado. E desse caminho errado que eles entraram, veio toda a depravação ali da humanidade. Até quando a gente viu na aula passada, vocês lembram lá da genealogia. Vocês viram lá que os descendentes de Caim muitas vezes optaram pela metalurgia, pelo desenvolvimento de tantas coisas aqui nessa terra, e a impressão que dá realmente é que eles se esqueceram do relacionamento com Deus. Aí você consegue entender melhor por que os homens então começaram a deixar os caminhos de Deus, começaram a fazer aquilo que a carne deles pedia para fazer. Porque você imagine, Satanás continuou trabalhando depois do Éden aqui nesta terra, continuou tentando homens, continuou tentando mulheres, e aí você imagine homens e mulheres que optaram por viver uma vida longe de Deus, dando prioridade às coisas desta terra. Lógico, irmãos, que vai chegar um momento em que eles vão começar a fazer aquilo que eles têm prazer na carne, e não mais prazer no espírito, não mais querer agradar a Deus. E aí você começa então a propagar o pecado de uma forma banalizada, muito grande. E é esse cenário aqui então Deus encontra no pré-dilúvio. Uma sociedade que optou por viver longe dele. E é a mesma coisa que acontece hoje. Pessoas então que vão priorizando esta terra, deixando Deus de lado. E quando você deixa Deus de lado, você não coloca Deus na sua vida, o que vai acontecer você vai dar razão à sua carne. E sempre isso vai acontecer. Amém? Mas uma das coisas que a gente nota também, Renato, é que uma das estratégias de Satanás é a mistura. É colocar a linhagem ímpia dentro da linhagem piedosa. É colocar o mundanismo dentro da igreja. Por quê? Porque ele enfraquece o povo de Deus e consegue então a corromper, a apodrecer esse povo. Então essa é uma estratégia que sempre Satanás, no texto bíblico, quando a gente olha, sempre é a mesma estratégia que ele usa. Ele sempre faz essa mistura. E aqui nessa sociedade não foi diferente. Tudo começou, na nossa opinião agora, que é
a que nós cremos aqui, pelo menos eu creio na terceira, que os filhos de Deus, de Gênesis 6, eram realmente os descendentes de Sete, da linhagem que começou ali a invocar ao Senhor, daquela linhagem que faz parte da linhagem messiânica, tá? E eles se misturaram com a descendência ímpia de Caim. Eles se casaram com mulheres ímpias, da linhagem de Caim. E aí que teve então o problema. Por quê? Porque eles se contaminaram com essas mulheres. E quando a gente fala da depravação do homem, né? Porque a Bíblia ela fala para a gente que o homem era depravado. A depravação do homem se multiplicou nesses dias. E a gente vê a longevidade que existia naqueles dias, né? Porque os homens eles não viviam apenas 100, 120 anos. Os homens viviam 600, 700, 800 anos. Então a gente está falando de quase 1 milênio de vida. E quando a gente olha, nos nossos dias ainda, quando a gente olha para a história da humanidade, a gente vê grandes ditadores, homens realmente maldosos mesmo, que castigavam nações. Quando a gente vê esses homens, a gente vê que o tempo às vezes de ação era ali de 40, 50, 60 anos, era o tempo de vida deles. Agora você imagina aí 800, 700 anos, né, essa maldade sendo multiplicada, essa depravação sendo multiplicada, e é por isso que a terra ela entrou nesse caos, a depravação, porque a longevidade dos homens era extensa. Então a multiplicação da maldade, ela, ao longo dos anos, ela ia aumentando. Mas quando Deus chega também agora, Ele baixa a idade do homem para 120 anos, né? Falou, ó, a idade do homem então não será, mas não terá toda essa longevidade, né? É isso que Ele diz aí. Então, chega um momento que Deus realmente, em questão de idade, Deus fala ó, que o homem seria, a sua idade, seu tempo seria então de 120 anos. E Deus usa a justificativa, né? Porque ele é carnal. Está lá em Gênesis 6,3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Sim. Então você vê aqui, então Deus realmente estabeleceu uma redução da idade do tempo do homem aqui em Gênesis 6,3. E a gente vê que não foi uma redução imediata, né? A redução foi caindo, caindo. A gente já vê uma redução drástica na próxima genealogia, que vem para 400, 430. Depois o Terá, que era pai de Noé, pai de Abraão, vive apenas 209 anos. Abraão vive 175 anos, né? Mas o pai dele vive 209. Você já vê então a palavra de Deus ali se cumprindo, né? Deus já tirando. E depois chega mais para frente, Deus fala que a idade do homem seria 70 anos, aí na média, o que passasse disso seria de cansaço, enfado, né? Então nós vemos que Deus, Ele foi colocando limites na vida do ser humano. Aqui. A corrupção da humanidade. A razão para o acontecimento do dilúvio foi, sem dúvida, a corrupção da humanidade. Sempre quando a humanidade, querido, não é uma coisa isolada, não é que existia um homem violento, outro homem violento, não. Tornou-se uma característica, uma sociedade violenta, uma sociedade depravada. Não era alguns. A sociedade ficou depravada, ficou violenta, ficou sem eira e sem beira. E quando isso acontece na sociedade, Deus vai entrar com julgamento. Até nos nossos dias. O apóstolo Paulo fala que nos últimos dias, ele dá ali a característica da sociedade. Ele fala que nos últimos dias os homens seriam orgulhosos, seriam amantes de si mesmos, inimigos de Deus, mais amigos dos prazeres. Eles seriam também violentos, avarentos, presunçosos. Então ele dá uma característica da sociedade que nós, quando olhamos hoje,
nós vemos que realmente essa sociedade está bem perto daquela sociedade que o apóstolo Paulo fala, que seria a sociedade dos últimos E dias. é interessante que, fazendo um paralelo com isso, Jesus ele compara que o arrebatamento será como nos dias de Noé. De Noé. Olha que interessante, né? E você vê que em ambas as sociedades, tanto hoje como na época de Noé, Deus ele não simplesmente ele chega e destrói. Deus ele avisa, Deus ele dá a chance do homem se arrepender, de mudar de vida. Deus fala a intenção dele, assim como ele fez na época de Noé. Ele não destruiu os homens de repente. Ele deu um prazo para o homem se arrepender. Som, está falhando o som. Noé começa então a pregar a palavra, começa a anunciar a palavra ali, e Deus dando oportunidade. E o mesmo acontece hoje. Deus não, o arrebatamento não acontece assim. Eu sei que é de repente, mas os homens todos os dias estão sendo avisados do arrebatamento. Eles estão sendo chamados ao arrependimento. E assim como aconteceu em Noé, acontece hoje. Então você vê a misericórdia de Deus, de um Deus que dá oportunidade para o homem de se arrepender. Amém? E é interessante que, como aquela sociedade, quando a pessoa não quer ver, ela não vê. Noé estava falando que Deus viria com julgamento, que choveria sobre a terra. A arca que Deus mandou construir, eles estavam olhando fisicamente aquela arca sendo construída paulatinamente. Viram a arca terminada, viram os animais ingressando na arca, viram a hora que Noé e sua família entrou na arca. Deus deixou ainda um tempo aquela porta aberta, que quem fecha a porta da arca não foi Noé, foi Deus quem fechou, a Bíblia diz isso. E ainda assim, eles não tomavam atitude de entrar na arca. Hoje em dia nós vemos também alguma coisa interessante, que as pessoas estão vendo sinais que a palavra de Deus diz dos últimos dias acontecendo. Está vendo em jornais, está vendo na internet, está vendo na sociedade, está vendo em tudo aquilo que Deus profetizou, que deu sinais, que haveria sinais na religião, haveria sinais na sociedade, haveria sinais na ciência, haveria sinais também não é na atmosfera, como se fala no tempo, né? Aqui me sumiu a palavra agora. Sinais, terremotos, essas coisas, né? Na natureza, sinais da própria natureza. Você está vendo tudo isso acontecendo em um conjunto. E a hora de Jesus voltar está muito próximo. E mesmo assim tem pessoas que não creem, pessoas que não se entregam para Jesus, pessoas que adiam a sua entrega para Jesus, pessoas que se afastam do caminho de Jesus, pessoas que optam por não estar na igreja, adorando a Deus, diante de todos esses sinais. Então, quando Jesus fala, como foi nos dias de Noé, para mim é uma coisa tão significativa, Lucas, porque eu faço um paralelo. Eles viam, mas não criam. Até o momento que fechou a porta. E talvez até nos dias de Noé, porque a Bíblia fala que não tinha chovido sobre a terra ainda, né? Antes do dilúvio. Não sei. Talvez até nos dias de Noé, eles poderiam usar esse argumento, talvez, assim como muitos hoje falam, mas eu ouço desde sempre que Jesus está vindo, e não acontece, não acontece. E ali ainda não foi só chuva, né? A Bíblia diz que os próprios abismos e tal. Abismo. Agora tem outra coisa interessante, né, Lucas? Alguns dizem que o dilúvio foi parcial. Outros dizem que foi universal. Algumas pessoas. Eu lembro que uma época eu estava com uma amiga e nós éramos solteiros ainda, e nós dois já tínhamos Jesus. Estávamos andando na cidade e eu brinquei com ela, nós estávamos no lugar alto, falei, puxa vida, isso aqui ficou tudo inundado. Ela falou, quando? Eu falei, no dilúvio. Então, mas
algumas pessoas dizem que o dilúvio não foi universal, foi apenas parcial. Tem pessoas também que defendem que o dilúvio causou a Pangeia na Terra, né? Que é a separação dos continentes. A Pangeia é uma visão muito clara da ciência de que os continentes, todos os continentes, Europa, América do Norte, todos eles, em um momento, eles eram uma porção de terra só. E que elas foram se separando, isso foi acontecendo bilhões e bilhões e bilhões de anos, até chegar no momento que nós estamos hoje. E que essa movimentação causou, né, essa separação. Mas teve um início, teve um momento em que era tudo junto. Alguns defensores aqui defendem que isso aconteceu durante o dilúvio. Também é só por curiosidade, né? Não existe nenhuma verdade que a gente possa provar, mas é uma visão que algumas pessoas defendem. E é uma visão até, de certa forma, lógica, né? A Bíblia não faz questão de mencionar essas coisas desse jeito, querido. Mas houve um dilúvio, né? E eu acredito que é universal. Porque, segundo alguns livros que a gente lê de pessoas que estudaram sobre o dilúvio, não crentes, estou falando de cientistas, eles veem marcas de uma grande inundação em toda a Terra. Né? Quer falar? Sim, a gente vê, tem muito estudo sobre isso, né? De animais que a gente vê nas pedras, né? Em pedras, a gente tem lá a marca do peixe que estava ali, ou de qualquer outro animal, enfim. Então, tem relato no mundo todo sobre isso, né? A gente vê sobre esse dilúvio que aconteceu no mundo todo e não apenas parcial. Outra coisa interessante também é quando Deus dá as medidas da arca, né? Deus, querido, Ele fez um projeto. O homem não era capaz, na época, de inventar um barco que suportasse a fúria do dilúvio. Não há. A única forma de o homem escapar realmente foi Deus dando a ele conhecimento, capacidade para a construção dessa arca. A Bíblia diz que Noé obedeceu Deus em tudo. Porque se ele não fosse obediente, esse barco naufragaria. Então ele obedece Deus em tudo. E essas medidas que foram colocadas na arca, são as medidas que, proporcionalmente, segundo eu li alguns livros sobre isso, dos transatlânticos, ainda respeitam na mesma proporção as medidas que foi dada na arca, que é uma medida que realmente traz estabilidade para os navios, até mesmo modernos. Tem acho que nos Estados Unidos que tem uma réplica perfeita, né? Eu vi acho que foi no Instagram, uma réplica perfeita da arca. Foi construída nos Estados Unidos. Não sei aonde, mas tem. Até tem a foto de um cara assim, em comparação com a arca. O tamanho, né? A comparação, a proporção dele com a arca. Então, a dispensação da consciência, que nós estamos encerrando aqui, né? Que ela acontece com o dilúvio, e depois que acontece o dilúvio, aí o Felipe não está lá, né? Felipe, está a descendência de Jafé, Sem, Cão e Jafé? E depois que acontece o dilúvio, querido, aí há uma nova era, tá? Noé, um homem justo, de uma linhagem justa, é chamado então para povoar a terra novamente. Uma nova chance Deus dando ao homem de começar de novo. Olhe como Deus é misericordioso, Renato. Sempre o Senhor está dando ao homem uma nova chance. Sempre temos a oportunidade de recomeço, de começar de novo. Deus sempre dá essa oportunidade. É por isso que nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Quando chega aqui, no dilúvio, Sem, Cão, Jafé, Noé, as esposas dos seus filhos, todos saem da arca. A arca realmente, Noé entrou na arca quando Deus mandou. E Noé desceu da arca
quando Deus também ordenou. Noé, ele fez um teste, né? Ele solta um corvo, ele solta uma pomba. A Bíblia diz que, de repente, ele dava uma olhada, ele via que a terra já estava seca, mas ele continuava na arca. Não é porque a terra seca, secou a terra, vamos sair. Ele continuou na arca. Ele saiu da arca quando Deus ordenou que ele saísse. A coisa bonita é quando nós, como servos de Deus, entramos e saímos sob a ordem, em obediência ao Senhor nosso Deus. Muitas vezes, quando nós estamos lendo aqui a passagem de Noé, nós vemos essa situação. Passou 7 dias, Noé entra na arca, demora 7 dias, depois que vem as águas do dilúvio. Noé podia duvidar, né? Falar, mas entrei, céu limpo, nada aconteceu, vou passar o maior carão, a hora que eu sair da arca, ninguém choveu nada. Né? Mas ele permaneceu. Isso é confiar em Deus, querido. É permanecer onde Deus mandou e confiar no tempo dele, na hora dele. Às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente imagina, né? Talvez tivesse na ideia de Noé, assim que fechar a arca, chuva para todo lado. E talvez nem uma nuvem, né? Talvez. Não teve um tempo nublado, talvez não teve um aviso, não? Sim, não tinha clima-tempo. Foi algo simples, ele entrou, confiou, esperou e aconteceu. E o mesmo acontece hoje, né, irmãos? Por isso a gente tem que permanecer na presença de Deus, na casa de Deus. Porque o arrebatamento, ele está cada dia mais próximo. E assim, né, como na época de Noé, talvez muitas pessoas falavam para Noé, saia da arca, você está louco, não vai chover, olha o céu. Mas ele resolveu permanecer na presença de Deus. A igreja é chamada para fazer a mesma atitude que Noé, permanecer na presença de Deus, porque o arrebatamento ele vai acontecer. Talvez o mundo tire sarro, talvez o mundo fale que não vai acontecer, talvez Satanás use pessoas para falar que não vai acontecer, mas assim, Jesus falou, mas assim como veio o dilúvio, assim vai acontecer o arrebatamento também. É de repente, é quando tudo parece estar bem, tudo parece normal, é mais um dia de trabalho, é mais um dia na faculdade, é mais um dia na igreja, mas é nesse dia que Jesus vai voltar. Olha o que acontece, o texto bíblico, olha o que fala, Noé viveu 950 anos, 600 anos antes, né, e 350 anos depois do dilúvio. O dilúvio ocorre quando Noé tem 600 anos de idade. Para você ter uma noção, Abraão conheceu Noé, Noé e Abraão poderiam ter um tempo juntos. Quando Noé morre, Abraão tinha 58 anos de idade. Noé morre quando Abraão tinha 58 anos de idade. Eu fiz a conta, coloquei aí, não sei, acho que não sei se está lá com o Felipe ou não. Eu fiz uma conta do tempo lá de Noé, eu não sei se está aí, do ano Mundi, que é o ano 0, aliás, quando Adão nasce, né? E você vai ver que ali, com conta matemática, Abraão tinha 58 anos de idade, quando Noé morreu. Então veja como Noé pôde contar essa história muitas e muitas e muitas e muitas vezes. É por isso que em todas as culturas tem essa história. Existe uma história. Existe essa história sobre uma inundação, um dilúvio que aconteceu. E que Deus chamou um homem para preservar a raça humana. Para nós é Noé, para outros lá tem um tal de Upinapistim, né, que é na Gilgamesh, na Babilônia, né? Upinapistim. Tem um homem. O fato é o mesmo, aconteceu um dilúvio. E um homem foi escolhido por Deus para repovoar a terra. Isso existe, não é só na Bíblia, em todas as culturas nós vemos esse fato acontecer.
Até mesmo, não sei se no curso de missões, uma pessoa contou com um missionário, foi até num lugar onde existia uma tribo indígena que contava exatamente essa história. E o missionário entrou por essa história que eles contavam, falou, olha, isso aí tem no meu livro. E começou a apresentar para eles, então, a Bíblia através dessa história. Agora, o texto, olha o texto bíblico, como é que fala aqui, irmãos. Não é da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves, e todos os répteis sobre a terra, entraram de 2 em 2, para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Tudo entrou, ficaram tudo certinho, 7 dias. Aí que veio as águas do dilúvio. Então, nós vemos aqui a graça, a misericórdia de Deus. Quando nós falamos sobre essa questão, querido, do repovoamento da terra, que nós vamos entrar na semana que vem sobre o governo humano, nós vemos lá Sem, Cão e Jafé. 70 famílias. Eu falei um pouquinho isso na quinta-feira, sobre as 70 famílias, que são as famílias geradas por Sem, por Jafé e por Cã. Né? Sem gera 26 famílias, Jafé gera 14 e Cã gera 30 nações, melhor, né? Não famílias, nações. E dali, então, é o surgimento de tudo que nós vemos hoje na Terra. Inclusive aquele, não sei se você já viu, aquele Eva, como que é o nome? Mitocôndria Eva, né? Que só tem mulher, né? Só mulher que faz essa ali. Mas ali mostra o que? A ciência mostra que todos nós originamos de uma única mulher. Todo ser humano. Todo ser... Fala, filha. Tem uma pergunta da live. Na época de Noé, ninguém acreditava em Deus? Só ele e a família? Olha, havia, na época de Noé, na verdade, Noé viveu 600 anos. No princípio, acredito que a linhagem piedosa de Sete estava vivendo bem. Mas depois que começou essa corrupção dos filhos de Deus, começar a se misturar com as filhas dos homens e começar naquelas corrupção, aí, nesse tempo, é só Noé. Só a família de Noé. Deus olha para a terra e acha Noé. Porque não é nem relatado o pai de Noé, que entrou na arca, né? Possivelmente estava vivo. Não sei se estava vivo. Não é relatado nenhum outro parente de Noé, né? Eu não fiz essa conta, Lucas, aí, para saber se o pai de Noé estava vivo. Não fiz essa conta. Mas parentes próximos ali não é citado. Matusalém, pode ser que ele morreu no dilúvio ou no ano do dilúvio. Matusalém, o homem que mais viveu na terra, 969 anos de idade. Você não achou aí, né, Felipe? Não, né? Então acho que eu não pus aí. Ele viveu 969 anos ali, mas realmente eu tenho dúvida, não fiz essa conta, podemos fazer teste uma hora. Mas ele pode ter morrido no dilúvio ou no ano do dilúvio. Não dá para se afirmar categoricamente. Tem mais uma pergunta. O que seria animais puros e impuros? Animais limpos. Deus, ele... Até na lei, Deus tinha animais puros e animais impuros. E ali tem uma descrição
que acompanha o que é puro, o que não é impuro, o que é limpo, o que não é limpo. Eu não sei se na época de Noé isso era tão claro, né? Porque o texto bíblico não diz que Noé foi lá e falou, esse é puro, vou levar, aquele impuro, vou levar, não sei o quê. O que o texto diz assim, vai entrar, deixa eu ver aqui. Meu pastor, mas às vezes, minha visão, a relação do que é um animal impuro, acho que era muitas vezes relacionados a povos pagãos que utilizavam aquele animal em rituais, algumas coisas, que povos que não adoravam a Deus. Então, para não haver nenhum tipo de mistura de cultura pagã com Israel, Deus classifica os animais impuros, então o que não pode, o que pode. Noé, talvez naquela época, ainda não existia culturas pagãs que utilizavam animais, então você não conseguiria classificar impuros ou não impuros. É a minha visão que eu tenho. Isso foi se classificando depois do dilúvio, né? Sim, mas talvez olha, Noé entrou na arca tal, dos animais limpos, dos animais não limpos e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para juntos de Noé. Aqui o que me mostra aqui, não é que Noé falou, esse é puro, esse não é. Parece que foi algo que para nós aqui ainda era oculto, certo? Mas a gente sabe que o que era, o que não era, porque depois foi Moisés quem escreveu Gênesis, ele escreve também a lei de Deus. Eu creio que os animais foram entrando de 2 em 2, mas não ficou só os animais limpos dentro da arca, também os animais não limpos, impuros. Agora, aqui não relata quais são. Lá, quando você vai chegar na lei, Deus vai proibir porco, animal impuro, rato, animal impuro, os que tinham casco fendido e ruminavam. Tem muitas descrições ali que vai classificar quais são os animais puros e impuros, limpos e não limpos, que se pode comer e não se pode comer, tá? Na lei, tá certo? Então, não sei que essa pergunta agora, ela nesse contexto, nós vamos ver melhor quando a gente entrar na dispensação da lei. Agora, Moisés escrevendo aqui Gênesis, escrevendo esse texto aqui, no dia que Moisés estava escrevendo isso aqui, para ele era muito claro que era um animal limpo, um animal impuro. Então, eu acredito que a minha visão, aqui está sendo colocado em geral, para o tempo de Moisés escrevendo Gênesis, que naquela época, Deus permitiu que na arca entrassem animais limpos, animais que não eram limpos, para descrever que todos os animais ali, para aquela pessoa que está lendo Gênesis entendesse que Deus permitiu que todos os animais, sem exceção, entrassem na arca. E não ficassem extintos, né? Agora, os limpos eram 7. Os outros não, né? Os outros eram um casal. Então, agora essa pergunta, eu sei que talvez você que está na live, que fez essa pergunta, é uma pergunta pertinente, porque está aqui no texto, mas talvez se a sua dúvida é falar quais são e quais não são, nós não temos condições de dizer hoje. Nós teremos que pegar lá na lei a descrição de Moisés, que ali ele dá a descrição, né? Eu sei que entre esses daí está porco, está alguns répteis, tem até tipo de peixe também, né? Como o peixe que a gente gosta, aquele camarão. Camarão é um peixe também que era proibido por Deus de comer também, tá? Então, é nessa linha que Moisés vai e vai falar para o povo de Israel, que eles não deviam comer. Quando chega em Atos, Deus libera isso daí. Então, esses animais agora, eu acredito que, nesse momento, é só para a gente saber, tem animal puro, animal impuro. Quais são? Moisés estava falando na linguagem do povo de Israel, né? Porque ele escreveu Gênesis e aí ele escreve na linguagem que o povo entendia, né? Os animais puros e impuros. Acho que é por conta disso até que é colocado no texto.
Agora, algo muito interessante, pastor, é realmente essa questão, né, Moisés, que Noé ficou 7 dias na arca, até que veio o dilúvio. Talvez você pense assim, não era mais fácil, no dia do dilúvio, Noé entrar na... Eu vejo aqui um teste de Deus realmente, para ver se Noé confiava em Deus. Deus, ele deixou Noé 7 dias ali, para ver a confiança, com a porta aberta da arca. Noé podia sair a qualquer momento que ele quisesse. Deus não obrigou Noé a ficar dentro da arca, mas ele escolheu confiar em Deus e ficou ali, até que veio o dilúvio. Então você vê um teste ali que Noé passou. E a mesma coisa acontece nos nossos dias hoje, né? Deus está realmente testando a igreja para ver se a igreja permanece na presença dele, até que vem o arrebatamento. Então você vê que, assim como o dilúvio foi de repente, ou seja, Noé precisou confiar em Deus para ser salvo, a igreja é a mesma coisa. Confiar em Deus para que seja arrebatada. E a arca representa Jesus, não é? Representa Jesus como refúgio de Deus diante do seu próprio juízo. A arca representa Jesus por quê? Porque ela está representando a proteção de Deus diante do seu próprio juízo. Então, Jesus ali representa a salvação. A arca representa a salvação. É interessante que a arca também tinha 3 compartimentos, né? A salvação também, querido, procede, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, estão juntos na salvação. Os 3, no plano geral da salvação, eles estão trabalhando juntos. Cada um na sua atividade, cada um na sua área, mas eles estão trabalhando juntos, né? E a arca representa, então, também ali a salvação de Deus. Que Deus, no meio do juízo de Deus, Deus sempre vai dar a salvação para aquele que crê, para aquele que o ama, para aquele que o serve, para aquele que o busca. E é tão verdade da participação da Trindade na salvação do homem, é por isso que a gente tem que sempre bater em cima das pessoas que falam que você já está salvo porque você aceitou Cristo, então você não precisa mais se santificar. Quando você escolhe não se santificar, você está tirando a ação do Espírito Santo do seu processo de salvação. É por isso que sem santificação ninguém verá a Deus. Porque para que haja salvação, tem que haver a participação da Trindade. Jesus Cristo, o Pai e o Espírito Santo hoje em nossas vidas, nos santificando todos os dias. Então, sempre se lembre disso. Para que eu seja salvo, para que eu veja Deus, eu preciso todos os dias deixar que o Espírito Santo venha moldar a minha vida através da santificação. Amém? Ninguém é salvo pelas obras. Ninguém. Salvação é mediante Jesus Cristo. Mas todo aquele que é salvo, ele opera boas obras. Nós somos salvos não pelas boas obras, mas para as boas obras. É diferente a conotação. Nós somos salvos não pelas boas obras, mas para as boas obras. Então, quando nós fomos salvos, não é porque nós somos bonzinhos, é graça, é o Calvário, é Jesus Cristo. Mas quando nós somos salvos, nós temos que ficar melhor do que a gente era, né, Renato? A gente não pode continuar naquela vida errada. É nesse teor que Tiago chega até a falar. Fala, mostra para mim sua fé sem obras, que a sua fé está morta, que eu mostrarei a minha fé através das minhas obras. O que ele estava falando? Não estava falando de obra, estava falando de fé. Falou, quando a sua fé é verdadeira, quando a sua fé é genuína, as suas obras vão frutificar e vão glorificar a Deus. Mas se a sua fé não é uma fé verdadeira, não terá obras. E aí vai mostrar que a sua fé é morta e não é real. Então, é muito pertinente que você acaba de falar aqui, nessa relação sobre salvação. Porque toda a história da dispensação, voltamos a repetir, você vai ver uma figura, é a linha, é Jesus Cristo, desde o princípio até o final. Aqui ele aparece na arca, na inocência, ele aparece como o cordeiro que foi morto
para cobrir o pecado. Aqui ele aparece como resgate, como uma arca de salvação para preservar do juízo de Deus. E no governo humano você vai ver mais coisas depois. E é interessante também que toda dispensação a gente vê também o poder de escolha que está no homem, né? O homem, ele escolhe. Então, é o texto que a gente falou na aula passada, do que Deus disse para Caim, que o pecado jaz à porta, cabe a você dominar. Então, Deus, ele é soberano, o Senhor, ele conhece o futuro, mas isso não muda o poder de escolha do homem, a responsabilidade do homem, ele escolhe pecar. Então, as dispensações, elas mostram isso para nós, que o homem, ele escolheu. O homem escolheu se corromper. Existia um caminho que era um caminho de graça, de misericórdia, de salvação, mas o homem, ele optou, ele escolheu pecar, permanecer no pecado. Sim. E Deus começou a falar com o homem daí através da sua consciência. Deus queria ver que se a consciência, o homem, de uma forma consciente, ele escolheria o bem e não o mal. Lá no Éden era de uma forma inocente, ele não conhecia. Agora ele conhece o bem e o mal. Agora isso, santo é quando você conhece os dois e escolhe o bem. Aqui Deus deixa então para o homem a sua própria consciência, para que ele escolha o bem. Mas nós vemos que novamente o homem falha. Então, para a gente relembrar, que já estamos no final aqui, Lucas e Renato, vamos relembrar. A segunda dispensação é chamada dispensação da consciência. Durou cerca de 1656 anos. Ela vai a partir da expulsão de Adão e Eva do jardim até o dilúvio, Gênesis 3:8 a 8:22. Essa dispensação demonstra que a humanidade, o que a humanidade fará se abandonar da sua própria vontade e consciência, as quais foram condenadas, foi contaminada pelo pecado. O que nos mostra aqui a dispensação da consciência, aqui, de uma maneira clara, o que vai acontecer com a humanidade se ela for deixada, abandonada à sua própria consciência. Sempre traz problema. Uma das vezes que isso mais também nos mostra é quando você lê Juízes 20. O crime de Gibeá, terrível. Algo ali, Renato, que nos surpreende, né? O rapaz vai buscar sua esposa, e quando ele desce, ele passa uns dias lá, seu sogro fala, não vá agora, espera aqui e tal. E ele se alegra com o sogro dele. Aí ele desce, vai indo para a casa dele, ele é um levita. E ele fala assim, eu não vou dormir nessa cidade, porque nessa cidade o povo não conhece a Deus. Então eu vou dormir na cidade próxima. E ele vai, chega naquela cidade, aquele povo vai lá, faz barbaridade com a mulher dele. Ele divide a mulher dele em 12 pedaços, manda um para cada tribo de Israel, porque ela morre no limiar da porta de tantos benjamitas judiarem dela. Aí, Israel se levanta, vai tirar satisfação com Benjamim. Aí há um lamento, e eles falam, meu Deus, depois que passa aquele momento de ira, onde eles acabam praticamente com os homens de Benjamim, eu falo, meu Deus, o que aconteceu? Que nós acabamos com nossos irmãos. Aí eles dão um jeito lá, mas o texto diz assim, cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Eles faziam o que era reto aos seus próprios olhos. Não havia rei, não havia lei, não havia nada para eles. O que havia, o seu sentimento, a minha verdade, que é tão falada em nossos dias, o que eu penso, respeite a minha verdade, a verdade relativa, tudo é subjetivo, nada mais tem cor definida, a minha verdade. Isso é muito falado até nas mídias, artista gosta muito dessa frase, mas essa frase mostra muitas vezes que está apontando para uma tragédia no futuro. Então, aqui essa dispensação demonstra o que a humanidade fará se for abandonada à sua própria vontade e consciência, porque a nossa vontade, a nossa consciência foi contaminada pela natureza do pecado.
Agora, os 5 principais aspectos dessa dispensação é, uma maldição sobre a serpente, uma mudança que aconteceu na vida da mulher em sua gravidez, a maldição que veio sobre a natureza, até a natureza está amaldiçoada, a imposição do trabalho sobre a humanidade para produzir alimentos, e a promessa de que Cristo, como a semente que ferirá a cabeça da serpente, Satanás. Então, essas são a ocorrência que nós vemos aqui, de forma bem sintética, na dispensação da consciência. Amém. E, irmãos, uma coisa muito interessante, talvez muitas pessoas pensem assim, então Deus destruiu a humanidade do dilúvio, salvou Noé e sua família, e deu a oportunidade de Noé novamente povoar a terra. Agora vai ser tudo diferente. Não, Deus nunca é pego de surpresa, eu já sabia. Tanto que ele fala lá em Gênesis 8, 20, que Noé fala assim, Noé levantou um altar ao Senhor, e tomando os animais limpos das aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro consigo mesmo, aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Eu sabia, irmãos, que o homem ia voltar a fazer a mesma coisa. Apenas a dispensação da consciência é para mostrar o resultado quando o homem é largado a sua própria consciência. Amém? Mas daí Deus abre uma nova dispensação agora, que é a dispensação do governo humano, mas isso não quer dizer que o homem ele vai mudar a sua atitude. Ele vai continuar pecando contra Deus. O arco-íris, quando você vê, é o símbolo da aliança, da promessa de Deus, falando, não destrua mais a terra. Isso é muito importante para Noé. Eu acho que o dilúvio foi algo tão traumático, tão terrível, que nós não temos condições de imaginar. Quando começou aquela multidão de gente gritando, chorando, crianças, velhos, gente, e jogaram fora uma oportunidade. Eu acredito que quando o céu se fechar e os primeiros trovões e relâmpagos, Noé iria ficar desesperado. Então Deus, quando ele põe o arco-íris, era uma tranquilidade para Noé. Falou, vai chover, mas só para regar a terra. O dilúvio não acontece mais. Deus me prometeu. Aquele que confia na promessa de Deus tem paz de espírito e segurança. Noé, até hoje nós desfrutamos dessa graça, dessa segurança. Quando alguns dizem, às vezes, o final do mundo vai ser em água, as águas cobrirão a terra. Então eu me lembro de Noé e falo, isso não acontecerá, será de outro jeito, mas desse jeito não será mais. Por quê? Porque o Criador dos céus e da terra nos garantiu essa verdade e nós acreditamos nele. Amém? Amém. Queridos, nós estamos encerrando aqui. A semana que vem eu coloco lá, eu não, né? Mas quem estiver aqui, o pessoal está perguntando, pastor, vai ter? Eu falei, vamos fazer, né, Renato? Vai estar aqui, não sei, vocês veem aí quem vai estar aqui, os 3. Mas, se der, vão colocar os descendentes de Sem, de Jafé. Você vai ver quantas nações que você conhece, né, na Bíblia, que você olha, você não sabe o que é. Você lê, por exemplo, a Síria. A Síria, quem é a Síria? É o Iraque hoje, tá certo? A Pérsia, quem é a Pérsia? É o Irã. Então, Gomer é uma parte da Alemanha. Então, você vai ver algumas situações, às vezes, ali na Bíblia, e da linhagem aqui você vai ver os povos que originaram. Você vê que Israel vem de Sem, e aí outros mais que você vai poder olhar e enxergar. Ok? Vamos encerrando então. Deus abençoe cada um de vocês que vieram aqui assistir com a gente. Tá certo? E você que está na live conosco também, Deus abençoe. Tenha um final de semana abençoado,
em nome de Jesus. E nós vamos terminar orando, agradecendo ao nosso Deus. Obrigado, Felipe, obrigado, Pedro, obrigado, Oswaldo, obrigado, Ketner, obrigado, Lucas, obrigado, Renato. Amém? Renato, ora para nós hoje. Amém. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento, por mais um estudo, que o Senhor tem nos dado a graça, ó Deus, de dar aqui na tua casa. Pai, muito obrigado porque o Senhor tem nos conduzido na tua palavra, o Senhor tem feito aliança, o Senhor fez uma aliança conosco, e nós cremos na tua palavra. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está voltando, e assim como o Senhor, ó Deus, derramou o dilúvio, o Senhor também voltará. O arrebatamento vai acontecer, isso é uma verdade que o Senhor nos prometeu. Por isso, ó Deus, nos ajuda a permanecer na tua presença, a permanecer na tua casa. Senhor, nos dá forças, ó Deus, para continuar louvando, adorando ao Senhor em verdade e em espírito, agradando ao Senhor, ó Deus. Dá força ao teu povo para que o teu povo continue, ó Deus, assistindo aos estudos, perseverando na tua palavra, porque eu sei que o inimigo, ó Deus, ele vai tentar, o inimigo ele vai fazer com que o teu povo desista, mas eu sei também, ó Deus, que o teu Espírito Santo está convencendo, o teu Espírito Santo está realmente trabalhando na vida de cada um, ó Deus. Por isso, nós queremos dar razão à tua palavra, à tua voz, Espírito Santo, e nós vamos rejeitar toda a palavra das trevas, toda a palavra de Satanás. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor fale conosco, e é ao Senhor que nós vamos ouvir. Então, ó Deus, eu te agradeço por mais um dia, e eu peço que na próxima semana o Senhor esteja nos preparando para o próximo estudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe e paz seja convosco.